Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 27 de 2023. Eu, Edgartão e André Reis, com Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com a sua audiência pela web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje nós trazemos o tema O Poder da Não Violência, do livro Para Rir e Refletir, de autoria de Richard Simonetti. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o Livro dos Espíritos, livro 2º, que trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Hoje o capítulo é o 7º, Retorno à Vida Corporal, o item 5, Idiotismo e Loucura, questões da 374 a 376. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 92, intitulada Demonstrações do Céu. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nós estamos utilizando um novo livro intitulado Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, e nós estamos no capítulo Sonhos, Experiências Espirituais. Agradecemos a sua audiência e enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz de número 27, editorial, O Poder da Não Violência. Futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha passado sobre a face da terra, em carne e osso, um homem como ele. Essa afirmação é de Albert Einstein,
diz respeito ao líder indiano Mohandas Gandhi. Quando analisamos sua existência, a maneira absolutamente incrível como libertou seu país do jugo inglês, entendemos a admiração do grande físico. A Índia era a joia mais preciosa da coroa britânica, destacando-se um império tão grande em seu apogeu que nele o sol nunca se deitava. Os ingleses não estavam nada dispostos a atender os reclamos de liberdade do povo indiano, nem preocupados com aquele homem mirrado que encarnava os anseios populares. Não contavam com sua espiritualidade, a capacidade de mobilização para o mais incrível de todos os movimentos a favor da liberdade, a desobediência civil. Por orientação de Gandhi, deveria ser sustentada pelo princípio da não violência nos confrontos com os usurpadores do solo pátrio. Havia 4 itens fundamentais: violência física, não agredi-los; violência verbal, não falar mal deles; violência mental, não pensar mal deles; violência emocional, não odiá-los. Os homens liderados por Gandhi paralisavam trens, desobedeciam leis, infringiam regulamentos, sustentavam greves pacificamente, deixavam-se prender e torturar sem alimentar ódios ou ressentimentos. E por que não podiam, indefinidamente, atacar e encarcerar aquelas multidões que corajosamente infringiam as suas leis e obstinadamente recusavam a reagir às suas agressões? Os ingleses acabaram se convencendo de que a única solução seria deixar a Índia. Diz Gandhi: a não violência é a lei da espécie humana, assim como a violência é a lei do bruto. O espírito jaz dormente no irracional, que não conhece outra lei senão a força. A dignidade do homem exige obediência a uma lei superior, ao poder do espírito. O Mahatma, que significa grande alma, está nos convidando a assumir a condição humana, marcada pelo empenho de nos sobrepormos aos instintos. Foi assim que ele libertou um povo, e assim que nos libertaremos do bruto ainda dominante no comportamento humano. Mostrando-nos o vasto painel que se desdobra além túmulo, a doutrina espírita enfatiza que é de fundamental importância limparmos nosso coração de mágoas e rancores, pesos terríveis que nos prendem a faixas vibratórias inferiores, a sustentar males variados que nos oprimem. Façamos um teste para verificar o nosso enquadramento nos princípios preconizados por Gandhi. Imaginemos que alguém nos ofenda ou prejudique. Consideremos o comportamento ideal. Violência física. Não cogitamos de dar-lhe um tiro ou uns bons supapos. Violência verbal. Não exprimimos indignação em termos fortes e altissonantes, nem homenageamos a senhora sua mãe, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Violência mental. Não alimentamos o desejo de que seja atropelado por um trem ou ainda vá para o diabo que o carregue. Violência emocional. Não ficamos a verrumar o mal que nos causou, a vibrar de ódio por ele e pena de nós mesmos. Se forem essas as nossas reações, estamos de parabéns. Deixamos a caverna do bruto ancestral? Então, melhor ainda quando formos capazes de agir como o próprio Gandhi. Certa vez, um repórter lhe perguntou se já havia perdoado seus inimigos. Gandhi respondeu: "Nunca perdoei ninguém." O repórter então afirma: "Não entendo. O senhor, líder espiritual do povo indiano, contrário a qualquer sentimento de animosidade, não perdoa seus inimigos?" Gandhi então respondeu: "Não é preciso perdoá-los porque eu nunca me senti ofendido."
Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Estudo de O Livro dos Espíritos, agora no nosso programa número 27 de 2023. Capítulo 2, Retorno à Vida Corporal, item Idiotismo e Loucura. A pergunta é a de número 374. O deficiente intelectual, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental? André. E os espíritos reveladores respondem: sim, muito frequentemente. Compreende-se que as cadeias que embaraçam seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Normalmente, nós somos aquinhoados com um projeto encarnatório. Esse projeto encarnatório vai trazer no seu esbojo, no seu bojo, todas as nossas necessidades e aquilo que nós temos condições de executar. Espíritos preparados para isso, trabalham, preparam e geralmente nos colocam à disposição o que irá transcorrer na nossa nova jornada encarnatória. Então, muito frequentemente sabemos, em linhas gerais, os processos e, nesse caso, o espírito responde que, muito frequentemente, aquele que vai trazer deficiências no equipamento físico, na equipagem material, ele tem essa orientação, esse conhecimento, que o seu espírito não vai poder trabalhar livremente, porque o equipamento físico vai estar deteriorado, vai estar limitado dentro das suas condições. Condições impostas pelas leis divinas? Sim, mas que nós próprios espíritos criamos para nós através dessas encarnações sucessivas, daquilo que nós fomos conquistando nas nossas ações, nos nossos desatinos, das nossas irresponsabilidades, das nossas construções positivas também que tivemos, claro, mas dentro todo desse panorama daquelas conquistas, nós vamos saber como viremos e não como simplesmente uma punição única e exclusiva. A encarnação, antes de mais nada, é um processo evolutivo, é um processo educativo. Então, se mal fizemos uso de capacidades diversas que tivemos, um momento ou outro vamos ter que responder pelo mau uso dessas capacidades, dessas aptidões. Então, é só um aprendizado. Duro, sim, duro, muito difícil para todos que estão envolvidos na situação, quer seja o compromisso de cada um dentro daquela situação, é um compromisso duro, difícil, na minha opinião, mas que, se nós todos envolvidos ali conseguirmos manter a serenidade e o equilíbrio, com certeza a felicidade no futuro próximo naquele grupo será muito grande pelo alívio e o despertar das realidades espirituais, trazendo essas benesses, essas alegrias da vida imortal. Obrigado, André. Edgar, Allan Kardec formula a pergunta 375. Qual é a situação do espírito na loucura? E aqui, André Zola, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem,
os espíritos reveladores apresentam a seguinte resposta a Allan Kardec. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer, senão com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões, no que respeita a esses órgãos, ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo e assim por diante. Imagina agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. Bem, amigos e amigas, nós temos aqui nos debruçado nossos programas anteriores sobre as questões dos atributos da alma e suas manifestações quando o espírito encontra-se encarnado. Afinal de contas, esse capítulo 7 que estamos abordando aqui em O Livro dos Espíritos é exatamente sobre essa temática, o retorno à vida corporal. Bom, nós já vimos também que o espírito ele necessita de um conjunto orgânico razoavelmente bem equipado e saudável para que esses atributos, para que essas expressões e manifestações a esses espíritos diferentes se expressem adequadamente. Quando, portanto, há alguma eventual presença anômala ou desequilibrante dos órgãos sensoriais ou ainda dos órgãos de manifestação, é claro que o espírito se vê, portanto, condicionalmente limitado a este conjunto orgânico depauperado. Então, é claro, se o cérebro, organicamente, fisiologicamente, sendo órgão de manifestação dos atributos espirituais, eu me refiro aqui aos atributos intelectuais e também organizacionais, em termos de mecânica orgânica, de mecânica fisiológica, por exemplo. Mas se o cérebro se vê, de alguma sorte, defeituoso, mal elaborado ou equipado, é claro que o espírito se encontrará limitado, portanto, nessas mesmas manifestações, o que não significa afirmar, como inclusive o André Reis abordou na questão anterior 374, que o espírito não tenha consciência dessas limitações, porque é importante ressaltar mais uma vez que o limite, a princípio, que essas limitações, essas deficiências, não são necessariamente do espírito, mas sim do corpo, dos órgãos que ele necessita para se expressar. Aqui os espíritos reveladores falam dos órgãos sensoriais, né? Ora, se o corpo perde os olhos, o próprio corpo, portanto, se vê impedido de enxergar. Portanto, em termos espirituais, eu diria do espírito em vigília, ele se verá limitado também a essa possibilidade, né? Agora, nós já estudamos também, em programas passados e em outras oportunidades, que o espírito, por exemplo, ele não tem órgãos sensoriais e que ele enxerga, ouve, sente como um todo espiritual, como um ente espiritual em sua plenitude, vamos dizer. Então, por isso mesmo, essa situação do espírito
no distúrbio mental da loucura, do desequilíbrio, do problema patológico do transtorno mental, é algo, naturalmente, que acaba obrigando o espírito a comportamentos absolutamente estranhos, anormais, vamos dizer assim, dentro de uma ótica de normalidade social e cultural, intelectiva e até física de comportamento. Então, esse estado de insanidade mental, ele se deriva especialmente por essas anomalias orgânicas e impeditivas que muitas vezes o cérebro acaba, portanto, apresentando. André Zola. Muito obrigado, Edgar. Amigo participante que assiste e ouve o programa Verdade e Luz, através da nossa web rádio Verdade e Luz ou do nosso canal no YouTube, pedimos um momentinho. Voltamos daqui a pouco. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz retorna. Continua o estudo do tema Idiotismo e Loucura, do item 5 do livro 2º de O Livro dos Espíritos. E a pergunta, André, é a de número 375A. Kardec assim a formula. É então sempre o corpo e não o espírito desorganizado? E o Espírito Verdade responde: sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a deficiência do corpo, durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele não se livrará, senão depois da sua completa separação de toda a impressão material. Então, eu diria aqui, que é o que nós chamamos, muitas vezes, ficamos com a cristalização mental daquilo que passamos. Então, há uma deficiência, vamos usar, mental, da criatura. Então, quando ele desencarna, quando ele se liberta do corpo físico, ele não sai com a mente totalmente livre dessa influência que o espírito exerceu da matéria e a matéria no espírito. Muitas vezes, numa reunião mediúnica, ele vai se espantar que está conseguindo falar, que está conseguindo se corresponder verbalmente, coisa que não fazia, não concatenava suas ideias, não conseguia, quando encarnado, dar continuidade ao pensamento contínuo, não conseguia montar as frases e dizer o que pensava, o que sentia, Então,
há uma necessidade de um tempo dele despertar para a sua nova realidade, que é o do espírito imortal, para perceber que essas influências cessaram, né? É necessário um tempo. É a mesma coisa quando um espírito não tem a perna, não tem um membro qualquer, ele fala, mas você não vê aqui que eu não tenho? Né? Então, essa característica que foi do corpo físico ficou tão cristalizado, tão forte na sua mente, que ele acredita ainda como espírito, que não tem aquele membro, que não tem mais, que a sua figura está deformada e etc. e tal. Então, nós criamos na nossa mente, né, a mente do espírito, que é uma força tão grande, nós criamos isso, esse elo, né, tão forte com o corpo, que ela fica em nós ainda, mesmo depois da morte do corpo físico. E vai ser necessário, muitas vezes, um trabalho no plano espiritual para que ele retorne com a sua consciência. Outros, em casos mais graves, não vão conseguir retornar. Muitas vezes o espírito permanece dormente, dependendo de uma gravidade máxima das suas condições, das suas escolhas, dentro das aptidões e oportunidades que teve, né, dentro das imperfeições que ele cometeu, poderá ficar dormindo por um tempo sem condições de despertar e será necessária uma nova encarnação para ainda ter uma maior limpeza no seu perispírito, né, que é o modelo organizador biológico que vai dar as impressões ao corpo. Então ele vai ter que passar por uma nova reencarnação para, quiçá, na próxima, estar em maiores equilíbrios, né? E nós temos também as questões mentais, as criações, né? Que nós criamos um determinado conteúdo na mente que muitas vezes não é verdade, e nós geramos uma incapacidade pela repetição desse pensamento. Ficamos ali nos auto-influenciando negativamente, que aquilo não permite que eu exerça determinadas situações. Então, nós temos também essas crises psicológicas, vou dizer assim, síndromes psíquicas, psicológicas, que o espírito cria para si, gerando limitações que, na verdade, não são um efeito do corpo, são efeito do próprio espírito, né? E está gerando no corpo, porque ele é o comandante, né? A mente comanda o organismo e esse organismo está apresentando aquelas deficiências, aquelas situações por causa de uma distorção mental do próprio espírito. Então, muitas vezes será necessária várias encarnações para esse espírito se libertar desse condicionamento que ele criou, né? Que ele tem essa prática. Então, embora geralmente na maioria das vezes é o corpo que é desorganizado, porque o espírito foi criado simples e ignorante por Deus, perfectível para se desenvolver, né? Mas de acordo com as nossas escolhas, de acordo com os caminhos que nós vamos tomando nas encarnações, nós vamos ou dando passos à frente ou assumindo necessidades outras que vão acontecer porque a lei é inflexível, ela atinge a todos na mínima situação. Então, nós somos os causadores dos nossos desequilíbrios, pela forma que nós pensamos, da maneira que a nossa mente atua dentro das questões que se apresentam, né? Então, depende de nós pensar bem e fazer o bem para no futuro ter uma condição melhor. Obrigado, André. Edgar, Kardec formula a pergunta 376. Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? E aqui, Andrezola, amigos e amigas, os espíritos respondem assim: o espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso, busca libertar-se por intermédio da morte. Bom, diante de tudo que foi colocado pelo André Reis, as nossas observações também no bloco anterior em torno da questão 375, fica evidente verificar que o espírito, uma vez
surpreendido, digamos assim, pelas anomalias nas suas diversas e mais profundas manifestações, ele de alguma forma se vê mesmo na sua intimidade espiritual limitado, constrangido, aprisionado, agrilhoado a essas impossibilidades e muitas vezes, em função mesmo de todo esse conjunto infinito de variáveis que se antagonizam ao estado de equilíbrio necessário para a manutenção da vida, o espírito acaba se vendo, então, impelido, forçosamente impelido, em livrar-se dessas consequências limitantes e tremendamente perturbadoras, tal qual, é claro, a própria loucura se verifica. Inclusive, os distúrbios mentais de uma maneira geral. Portanto, o espírito se vê na expectativa de ansiar por uma vida equilibrada e afastada da dor, das angústias, das anomalias, ele se vê entregando-se ao suicídio. Por conta disso, acaba comprometendo-se ainda demasiadamente mais. André Reis, amigos e amigas que nos ouvem e nos assistem, um livrinho de Allan Kardec intitulado O que é o Espiritismo? E nesse livro, Kardec desenvolve, entre outras importantes orientações, diálogos hipotéticos entre, por exemplo, o cético e ele próprio, Allan Kardec. E é interessante observar que há um capítulo totalmente dedicado que Kardec ali desenvolve em torno, no diálogo com o cético, aliás, que é o segundo diálogo, em torno da loucura, do suicídio e da obsessão, onde ele desenvolve uma plataforma de orientações identificando de que maneira o próprio Espiritismo pode ajudar nos casos dos distúrbios mentais, no suicídio e na obsessão. E eu destaquei aqui, eu separei um pequeno trechinho bastante interessante e que colabora tremendamente com estas orientações que aqui estão sendo desenvolvidas. Kardec vai escrever nesse livrinho o que é o Espiritismo. Ele vai falar: todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. E aqui ele abre um leque bastante grande dessas grandes preocupações. Ele vai falar: as ciências, as artes, a própria religião podem fornecer o seu contingente. A loucura, contudo, provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando este instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura, então, pois, apresenta um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Isso é tão real, continua Allan Kardec, que encontrareis pessoas que pensam excessivamente e não ficam loucas, ao passo de que outras enlouquecem sob o influxo da menor excitação. Mais tarde, Kardec vai abordar as questões sobre loucura e obsessão, as questões sobre as patologias espirituais, coisa que o André Reis acabou de abordar na pergunta anterior, as patologias espirituais e também as orgânicas, vai trazer a correlação entre esses estados de desequilíbrios, eu diria, profundamente anômalos e perturbadores que a loucura provoca. Então vejamos que, de uma forma geral, a loucura, como qualquer outro agente de distúrbio e desequilíbrio mental, pode ser
um agente causal, não somente para o suicídio, mas para qualquer fuga da vida real, da vida concreta, que muitas vezes os portadores dessas anomalias generalizadas podem provocar, né? Então é importante ressaltar que a doutrina espírita oferece um conjunto profilático muito adequado e tremendamente apropriado para os distúrbios mentais, que antes de tudo sinalizam eventuais distúrbios espirituais. E aqui eu deixo minha última observação, Zola. Se não essa profilaxia espírita possa ser diretamente aplicada no sujeito que vive o drama, ela pode ser diretamente aplicada naquela força que o envolve, seja de espíritos obsessores, seja naturalmente no tratamento que esse espírito possa ter, minorando, vamos dizer assim, as consequências e os efeitos do seu drama, que pode ter nascido nas circunstâncias mais variadas em reencarnações passadas ou não. É isso, portanto, que eu gostaria de apresentar aqui, estimulando os amigos e as amigas a buscarem orientações nas obras literárias espíritas. Obrigado, Edgar. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. A lição é a de número 92. O livro é Fonte Viva. O momento é de estudo do Evangelho. O livro traz na lição 92 o título Demonstração dos Céus. E Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, inicia a lição. Aspas. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Isso está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 30. E Emmanuel começa então a sua digressão, as suas considerações da seguinte maneira. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz. A água dá notícias de seu trabalho incessante. O ar esparge informações, sem palavras, de seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência.
o melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve um dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? André e Edgar, somos bons para pedir, né? Eu acho que precisamos pedir mesmo, porque pedindo nós conseguimos até mostrar a nossa capacidade de entender os próprios limites e buscar ajuda para tais desafios que somos submetidos. Ocorre que nós queremos que esse desafio, Jesus, os bons espíritos, os benfeitores espirituais, nos deem provas, né, de que eles estão presentes e estamos nos ajudando. Por um acaso, André, os espíritos têm faltado aí nessa situação, porque eles não dão muita prova, não. Eu não estou sabendo dos espíritos aí dizendo: olha, somos nós, estamos aqui, fique tranquilos. É a impressão, está acontecendo só comigo ou com você também, André? Olha, Zola, como eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, eu não tenho visto, ouvido nem recebido nenhum comunicado, viu? Eu pergunto, como você disse, né? Nós perguntamos, mas a grande questão já está escrito ali. Eles estão olhando para nós falando: e você, está fazendo o quê? Qual oportunidade que você tem? Né? Nós estamos aqui, ao seu lado. Mas e você? Se preparou devidamente? Você está se conduzindo como, né, foi orientado? Como você se predispôs antes de encarnar? Né? Como você como se diz, se responsabilizou em fazer, né? Se aceitou o programa? Você está fazendo isso? Se está, fique tranquilo, que o amparo não falta, né? Está sempre aí ao nosso lado, na inspiração, na intuição, né? Nos contatos, nos convívios. Então, eles estão sempre aí. Mas é uma questão muito interessante, porque no livro Boa Nova, eu não me lembro agora o capítulo, tem uma passagem dessa, né? Onde, se eu não me engano, Tomé, né, está com alguns personagens importantes, né, da vida judaica e romana, e vai questionar o mestre: mestre, não faz um sinal? Eles querem ver um sinal. Mas peraí, eu já fiz cego enxergar, né? Paralítico andar, leproso ser limpo. Mas que sinal? Que mais, né? Então, muitas vezes é isso que você falou. A gente quer, né, uma coisa pronta, quer que alguém nos mande o recado: ó, faz isso assim, assado, desse jeito. Mas cabe a nós, né? Nós é que temos que desenvolver essa forma e pensar nos modelos e executar, né? Fazendo isso, colocando-nos à disposição, claro, o amparo estará presente, não tenhamos dúvida disso. Edgar, será que é porque falta fé que a gente não consegue observar e ter o contato? Está faltando fé, Edgar? Completamente, né? Nós somos os Tomés contemporâneos, meu amigo. Né? Lembra que quando o André Reis trouxe a lembrança de Tomé, lembra que diante da estupefação de todos, Tomé duvida da materialização do Espírito de Jesus e só vai acreditar se encostar o dedo na ferida dele, né? Então nos parece assim que de fato falta-nos a confiança de que há sinais do amparo de Deus por onde quer que nós observemos, né? Emmanuel elenca uma série de manifestações de Deus no nosso cotidiano que a gente nem se dá conta disso.
e ainda assim nós queremos aquele gesto da ostensividade, não é? É assim nos nossos agrupamentos espíritas, né, Zola? Muitas vezes a gente percebe ali como as pessoas anseiam por comunicações, como as pessoas buscam o fenômeno, como todos estão atrás do que impressiona os sentidos, né? E por conta disso, a gente acaba nos percebendo quão limitados e ainda vacilantes nós somos, né? Então, de fato, essa é uma questão que a gente tem que trabalhar com muita determinação, buscando a segurança de que o amparo não falta ostensivamente ou ainda de modo oculto. Nós estamos permanentemente recebendo as respostas do céu. E você falava lá no comecinho, Zola, a respeito do pedir, né? Que é natural que a gente peça. Aliás, não somente é natural, como os espíritos respondem a Kardec quando ele estuda a lei de adoração na terceira parte do livro dos Espíritos, de que a prece é ligar-se a Deus, e nós nos ligamos a Deus quando nele pensamos, quando realizamos o bem. E isso envolve pedir, olha só, né? Eles dizem, envolve pedir, louvar e agradecer, né? Então são movimentos que devem ser espontâneos e que nós, de fato, temos que exercitar cada vez mais e melhor. Vai levar um tempinho para nós entendermos, né, que acima da nossa vontade se faz a vontade do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós, o que é mais adequado, e nos propicia as oportunidades, né? Mas nós queremos provas, Eu acho interessante que às vezes a gente pede prova da ajuda dos espíritos, e quando eles dão prova, o pessoal sai correndo, sabe? É verdade. Você sabe que durante alguns meses, a minha casa ela era repleta de fenômenos dos mais extraordinários, viu, André? Objetos voando, cadeira pegando fogo, coisa sendo tacada na parede, não é? Era uma coisa impressionante. Isso nunca me assustou, de fato nunca me assustou. Mas à medida que eu relatava ou confidenciava essas questões para as pessoas, eles ficavam tremendamente assustados, né? Inclusive espíritas, né? Amigos nossos, falando, não é possível que isso acontecia. Então parece que o espírita tem medo do espírito. E quando alguma coisa prova que eles existem, né? Aí que eles se assustam mais mesmo, como você disse, né? E a gente está nesse limiar entre a incredulidade, né, e a necessidade de crer. A incredulidade e a necessidade da prova, né? Então a gente está nesse limbo, eu diria, né? Mas lembremos do que o próprio Jesus fala a Tomé: bem-aventurados todos aqueles que mesmo sem ver, creem, né? Foi essa orientação que ele deu à dúvida, à incredulidade. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Edgar. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Diálogo à Luz do Espiritismo é o nosso próximo quadro no programa de número 27.
Estamos com o livro de Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1, capítulo Sonhos, item Sonhos e Experiências Espirituais. Alguns sonhos podem ser experiências espirituais? Pergunta que Divaldo vai comentar. À luz do Espiritismo, uma grande variedade de sonhos tem outras psicogêneses e podem, por exemplo, ser arquivos do inconsciente profundo originados em outras reencarnações. Aquelas lembranças ressumam através do perispírito e voltam ao nosso cérebro como sendo imagens atuais, embora sejam de existências passadas. Também podem ser resultados de fenômenos mediúnicos, graças ao desdobramento parcial do espírito, conforme assevera Allan Kardec, esclarecendo que nesses momentos dão-se encontros espirituais, graças às viagens chamadas astrais. Allan Kardec não usa essa expressão, não somente com desencarnados, mas com outros ainda reencarnados. Quando retornamos ao corpo físico, é fixado o sonho em nosso cérebro, mantendo as impressões de acordo com a nossa capacidade de lucidez. Também experienciamos o sonho denominado freudiano, aquele que é defluente da libido, em que nossas fixações mentais, o ser humano, mesmo com toda a correção moral, é um animal sexual com uso da razão. Tomam corpo de pesadelos, de acontecimentos não realizados, em conúbios, muitas vezes tormentosos, resultados das fixações inconscientes, retornando de maneira perturbadora. E aqui apenas alguns esclarecimentos. Psicogênese, estudo das causas psíquicas suscetíveis de explicar uma neurose ou uma psicose. Ressumam, revelam conúbios, casamentos. Verdade e Luz. Amigos participantes, amigos que estão conosco no programa Verdade e Luz de número 27, estamos chegando ao final deste programa, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. André. Nosso muito obrigado a você, Zola, ao Edgar, ao Gilberto, ao caro amigo ouvinte, telespectador. Muito obrigado pela sua audiência, que possamos de alguma forma ter contribuído com as nossas explicações, explanações ainda um tanto imperfeitas de acordo com a nossa condição, né? E que possamos nos encontrar em outros programas, que Deus nos ampare a todos. Obrigado, André. Edgar? Eu também naturalmente agradeço a participação do programa de hoje, agradecendo também a valorosa contribuição do amigo André Reis, a coordenação dos trabalhos aqui do André Zola e também aqueles técnicos do Gilberto Silva. Eu espero que encontremos no nosso programa as melhores possibilidades de estudo e reflexão.
Obrigado mais uma vez a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, e até uma outra feliz oportunidade. Nós nos somamos aos agradecimentos feitos e, aproveitando da oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal no YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.